Você consegue lembrar do seu protagonista favorito? Aquele personagem que te fez chorar, torcer, vibrar. Agora pensa, o que exatamente fez ele ficar marcado em você? Olá, sou Jack Noronha e hoje vamos explorar como criar protagonistas que saltam das páginas e grudam no coração do leitor, usando técnicas práticas, comparações e os princípios que Brandon Sanderson aplica nos próprios livros. E no final do vídeo, vou te dar um exercício que pode transformar completamente o jeito que você pensa os seus personagens principais. Mas antes, deixa eu te mostrar por que tantos protagonistas, mesmo em livros visualmente lindos, simplesmente não funcionam. O que é um protagonista de verdade? O protagonista é o eixo de transformação. A história gira em torno da jornada dele, mas isso não significa que ele precisa ser perfeito, nem mesmo heróico no começo. Ele é quem faz escolhas que movem a trama, e por isso ele precisa ter desejos e conflitos. Exemplo de erro? Pense em muitos protagonistas de fantasias genéricas. Eles herdam um poder, recebem uma missão e apenas seguem. Sem conflito interno, sem dúvida, sem escolha real. E isso esvazia a jornada. Agora compara com Geralt de Rivia, em The Witcher. Ele é relutante, contraditório, mas profundamente ativo. A cada decisão, sentimos o peso moral e por isso nos importamos. Pense também em como se em Matrix, Neo não tomasse a decisão de acordar. Ele fosse apenas empurrado pela história e terminasse acordando. Qual o impacto que isso teria? Então vamos às técnicas de Sanderson. Os 3 pilares. Brandon Sanderson ensina que personagens memoráveis combinam 3 pilares, que são competência, empatia e proatividade. Mas o segredo está em como esses pilares interagem entre si, criando tensão e contraste. Por exemplo, Kaladin, de Stormlight Archive, é altamente competente como guerreiro, líder empático com os oprimidos e proativo ao desafiar o sistema. Mas é justamente essa competência que acaba entrando em conflito com sua depressão. E isso cria camadas humanas e dramáticas. Sanderson raramente apresenta esses pilares de forma isolada. Ele os entrelaça com o conflito central da história. E por isso, seus protagonistas são tão complexos, falhos, mas profundamente envolventes. Tipos de protagonistas e suas forças. O herói relutante, por exemplo, Frodo em O Senhor dos Anéis e Geralt em The Witcher. O anti-herói, White Walker em Breaking Bad, Light e Yagami em Death Note. O escolhido, Paul Atreides de Duna e Hand Altor de A Roda do Tempo. O herói trágico, Macbeth, Shakespeare, e Anakin Skywalker, Star Wars. O explorador, Ender Winning e Ellie de The Last of Us. Cada um tem um tipo de arco diferente. E é por isso que sua construção exige intenção. Então, guarda isso. Um bom protagonista carrega em si um dilema. E a história pressiona esse dilema até que ele se quebre ou evolua. Ele, no caso, o protagonista. Arco de transformação emocional. O arco emocional é a alma da jornada. Comece com uma ferida, um medo, uma crença errada. E ao longo da história, force esse personagem a enfrentar essa distorção. Existem 3 tipos clássicos de arco. Ascendente, o protagonista cresce, supera e vence. Exemplo,
Harry Potter e Kaladin. O Descendente, o personagem cede aos defeitos e cai. Exemplo, Anakin Skywalker e Thomas Shelby, de Peaky Blinders. E estático, ele não muda, mas muda o mundo ao seu redor. Exemplo de Geralt, de The Witcher, e James Bond, de 007. Zuko, em Avatar, é um exemplo brilhante de arco ascendente. Começa obcecado por honra e termina entendendo o verdadeiro sentido de redenção. Sanderson reforça, não é sobre o que ele faz, mas sobre quem ele se torna. Comparativo personagens fracos versus memoráveis. Vamos direto ao ponto. O que torna um protagonista esquecível? Falta de objetivo claro. Quando o leitor não sabe o que ele quer, quando o personagem não tem um propósito, uma vontade ou um desejo que o move, ele vira praticamente um espectador da própria história. O leitor precisa sentir que o personagem está indo em alguma direção. Mesmo que ele erre o caminho e mude de ideia depois, o objetivo é o que dá sentido às ações, às falas e até aos erros. Sem isso, tudo parece aleatório. Pense nos personagens marcantes. Todos têm algo que querem muito. Seja amor, vingança, liberdade, reconhecimento. E é isso que faz a gente torcer ou odiar junto com eles. Falta de conflito interno. Faz parecer que tudo é externo. Esse é um erro muito comum. O personagem enfrenta problemas fora dele. Vilões, situações difíceis, injustiças. Mas por dentro ele está sempre em paz, zen. E isso mata o interesse. O conflito interno, o que mais não posso, o preciso, mas tenho medo, é o que cria camadas. Um personagem que luta consigo mesmo é muito mais humano, porque nós também somos assim. Sem isso, ele vira um robô que só reage a estímulos sem uma emoção verdadeira. Falta de voz. Quando o personagem é genérico, sem um jeito de falar próprio. Sabe aquele tipo de personagem que você lê e parece que podia ser qualquer um falando? Que é a pessoa que você tem que escrever depois. Fulano disse. Isso é falta de voz. Todo bom personagem tem um jeito de se expressar que reflete quem ele é, seja pela escolha de palavras, ritmo das frases, humor ou até mesmo silêncio. Quando todos os personagens falam igual, o leitor não se conecta com ninguém, porque falta identidade. É a voz que faz a gente reconhecer o personagem, mesmo sem o nome dele na frente da frase. Ou no final. Passividade. Tudo acontece com ele, mas ele não escolhe nada. Esse é o clássico protagonista planta. A história vai acontecendo, as coisas vão meio que caindo no colo dele, ele é empurrado pelos outros, e a gente sente que se ele sumisse, a trama seguiria igual. Personagens marcantes tomam decisões, mesmo que erradas. Eles têm agência. A gente pode até discordar das escolhas dele, mas o importante é que eles escolham. Quando o personagem não age, o leitor perde o interesse porque ninguém quer seguir alguém que não tem poder sobre o próprio destino. Agora, compare com Vin, de Mistborn, que tem entre conflito com a sobrevivência e confiança, no caso, falta de confiança. Enders, de Ender's Game, gênio militar com empatia devastadora. Deckard, de Blade Runner, dividido entre dever e identidade. E Kira Navares, de To Sleep in the Seer of Stars, de cientista a guerreira, com traumas e dilemas éticos. Esses personagens têm voz, tensão interna e decisões que custam algo emocional. Protagonista por gêneros. Gêneros influenciam o tipo de protagonista. Fantasia. Protagonista como símbolo. Exemplo, Kvothe, de O Nome do Vento, não sei pronunciar o nome dele.
cuja habilidade esconde o trauma. Na ficção científica, protagonista como questionador do sistema. Exemplo, Neo, Trees, Rick Deckard. No thriller, protagonista pressionado até o limite. Exemplo, Jason Bourne, Clarice Starling e Robert Langdon. Cada gênero traz armadilhas. Na fantasia, cuidado com o eleito vazio. Na ficção científica, com o frio sem alma. No thriller, com o herói invulnerável. Protagonismo coletivo ou alternado. Nem toda boa história tem um único protagonista, muito pelo contrário. Excelentes histórias às vezes têm diversos protagonistas, então muitas vezes múltiplos protagonistas compartilham papel. Exemplo, Stranger Things, A Primeira Lei, Game of Thrones. Todos têm seu próprio arco, mas é a dinâmica que sustenta a narrativa. Ou ainda, o narrador observador, como em O Grande Gatsby, onde Nick narra a jornada de Gatsby, e isso cria distanciamento e interpretação. Teste final. Aqui vai o desafio. Corte a trama externa. Tire guerra, missão, monstro, tudo. O seu protagonista ainda é interessante. Ok, vamos lá. Agora faça o seguinte teste com 3 perguntas. Qual a escolha mais difícil que esse personagem faz? O que ele aprende ou recusa a aprender no fim da jornada? E a última. Qual é sua falha fatal? Se você consegue responder com clareza e emoção, então você tem um personagem de verdade. Se não, agora você tem ferramentas para dar alma a ele. Quem é o melhor protagonista que você já leu e por quê? Me conta aqui nos comentários. Se quiser mais técnicas como essa, inclusive para coadjuvantes, antagonistas, vilões e construção de relações fortes, diálogo, subtexto, tudo, salva esse vídeo, curte e ativa o sininho. No próximo episódio, como criar conexão real entre personagens e evitar diálogos de plástico. Até lá.